Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que os seus sonhos sejam visitados pelo Senhor e Ele possa concretizar todos os seus sonhos na companhia dEle. É uma alegria enorme no nosso coração quando abrimos os nossos olhos, os nossos pensamentos primeiramente se voltam para Deus e nós podemos sentir a bênção de Deus na nossa vida. A nossa vida se torna mais feliz, mais alegre, mais produtiva. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 50, o versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, e a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendido, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. O alvo do profeta Isaías é o Messias. Se o profeta Isaías quisesse apenas trazer informações a respeito do Messias, ele o faria detalhadamente. Mas o objetivo do profeta não é trazer informações. O objetivo do profeta é levar uma nação a amar ao Senhor, reconhecer o Messias como sendo a única saída para a sua vida, diante de todas as outras iniciativas de uma nação, e todas elas fracassaram. Agora, em Jesus Cristo, ele encontraria uma solução para todos os seus problemas. O profeta Isaías tem nas mãos a responsabilidade de levar uma nação a amar ao Senhor, entender o Messias como sendo a sua única saída e a razão pela qual, gradativamente, como um pintor vai pintando a sua tela, construindo a sua imagem, o profeta Isaías, através das profecias, ele vai construindo a imagem, a solução para os seus problemas, através da pessoa do Messias. O Senhor jamais abandona o seu povo. A vinda do Messias a essa terra foi por iniciativa divina. É Deus que toma a iniciativa em colocar os seus pés nessa terra, vestir a roupagem humana, viver como um ser humano viveu, passar pela morte como era a consequência da vida de um pecador. Embora Jesus Cristo não cometeu pecado em nenhum momento na sua vida, ele se fez pecado por nós para que nos desse a libertação dos nossos pecados e cada um daquele que cresce em Jesus Cristo pudesse receber a salvação. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, através do profeta Isaías, Deus declara a sua desaprovação com respeito à tribo de Judá. Ele fala: onde é que está a carta de divórcio da vossa mãe? A mãe é Judá, os filhos são os judeus e o pai é Deus. Não havia nenhuma carta de divórcio. Deus não tinha abandonado o seu povo. O que na verdade tinha acontecido era Judá que tinha abandonado o Senhor. Deus queria amparar o seu povo, Deus queria proteger o seu povo, Deus tinha propósitos para a nação de Israel, Deus queria que através do seu povo todas as outras nações fossem abençoadas. Mas Israel fugiu do plano de Deus, Israel abandonou o Senhor, Israel resolveu viver independente do seu pai. O profeta Isaías usa a expressão meu credor, porque é Deus falando através do profeta Isaías o como a nação de Israel se sentia com respeito ao seu Deus. Mas na verdade Deus não tinha vendido a nação de Israel para pagar ao seu credor. Quem na verdade tomou a iniciativa de sair de casa foi a própria nação de Israel. Até porque Deus não tem credor, Deus é dono de tudo, Ele é responsável pelas suas próprias ações, é Ele que rege o universo. Tudo que existe, fora ou dentro do planeta Terra, pertence a Deus, portanto ele não tem credor. Foram os próprios judeus que, através da sua conduta, eles se venderam para o pecado, e agora o pecado cobrava as consequências das suas próprias escolhas, das suas próprias ações, e o que eles estavam sofrendo no cativeiro babilônico era resultado de ter abandonado a Deus e ter escolhido viver a sua própria vida. Os judeus se questionavam, se perguntando, será se Deus de fato tem força ou ele pode nos salvar? Deus salvou Israel do Egito, Deus salvou Israel da Síria, Deus agora poderia fazer todas as coisas, o que na verdade Deus esperava
era que o seu povo cresce nele, confiasse nele e se colocasse em seus braços por inteiro. Deus não queria salvar um povo que esse povo não queria ser salvo por ele e não queria pertencer a ele. Isaías capítulo 50, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça com os eruditos. Na verdade, aqui nós começamos uma nova sessão. O profeta Isaías tem nas mãos a responsabilidade de agora falar a respeito do Messias. Ele começa a dizer para ajudar que quando Jesus Cristo viesse aqui a essa terra, ele iria pastorear o seu rebanho. Ele conduziria o seu povo. Através do Espírito Santo, ele falaria o coração. O desejo de Deus não é apenas conduzir a vida exterior de um ser humano, mas Deus sabe que quando o interior, o coração está entregue nas mãos de Deus, as ações, a vida por um todo é conduzida por Deus. Jesus Cristo veio a essa terra para trazer cura ao enfermo, trazer paz àqueles que estavam sofrendo e trazer ânimo àquele que estava vivendo em aflição. O objetivo do Messias ao colocar os seus pés nesse mundo era revelar ao Pai. Em Jesus, os seres humanos que desejassem alcançar a salvação encontrariam a salvação e a graça em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, na plenitude do tempo, nasceu de uma Virgem Maria e viveu entre os seres humanos, Jesus Cristo nos ensinou como nós somos o alvo do amor de Deus. Cada um daqueles que vivem nessa terra pode hoje encontrar paz no Senhor e viver eternamente. Mas a maneira como Jesus Cristo viveu aqui nessa terra é um modelo para cada um de nós. Jesus viveu em dependência com o seu Pai. Jesus estava com seus ouvidos conectados ao seu Pai. Quando Jesus abriu seus lábios, o objetivo era abençoar aqueles que estavam nesse mundo. Jesus jamais abriu a sua boca para amaldiçoar alguém. O objetivo de Deus era revelar a Deus, salvar o pecador, trazer esperança e implantar o reino eterno no coração de cada um dos seus filhos. Deus jamais abandonou o seu filho quando veio aqui a essa terra. Embora Jesus tenha passado morte de cruz, embora Jesus tenha sofrido, foi rejeitado pelos seus algozes, foi rejeitado por aqueles pelos quais ele veio morrer. Jesus jamais foi abandonado pelo seu Pai. Embora a raça humana, em sua grande maioria, tenha dado as costas para o Senhor, mas o seu Pai nunca lhe abandonou. Deus estava em plena conexão com o seu Filho. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o Pai estava ali. A corte celestial estava na companhia de Jesus Cristo. Foram eles que fortaleceram a Jesus Cristo. Todas as acusações proferidas contra Jesus Cristo foi em decorrência da atuação de Satanás, o inimigo de Deus, dentro do grande conflito. Satanás sabia que se Jesus Cristo vencesse, ele seria destruído eternamente. A sua única esperança e saída era esperar que Cristo falhasse na sua missão, mas Cristo venceu. Cristo alcançou a vida eterna. Satanás hoje está sentenciado a ser destruído eternamente. Ele espera apenas um momento da decisão divina de colocar os seus pés nessa terra mais uma vez, levar os seus filhos para a eternidade, onde o próprio Deus irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento. E essa terra será destruída, e inclusive Satanás e os seus anjos. Jesus Cristo venceu porque se manteve ligado ao Pai. O seu amor a Deus lhe deu força nos momentos mais difíceis na vida. A sua ligação com o Eterno lhe fez vencer todas as dificuldades. O contato com a palavra de Deus, quando ele mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, fez com que Satanás reconhecesse que a sua ligação com o seu Pai era tão intensa, tão íntima, que ele não tinha condições de poder obstruir esse relacionamento. Portanto, Satanás foi vencido com a palavra de Deus nas mãos. Para muitos judeus, Deus tinha abandonado o seu povo, mas Deus jamais se divorciou do seu povo. Foi o seu povo, os judeus, que abandonaram ao Senhor. Foram eles que escolheram se curvar e adorar outros deuses, mas nunca foi do agrado de Deus essa conduta da nação de Judá. O desejo de Deus é que o seu povo se mantivesse fiel à sua aliança, que ele estivesse ligado a Deus, que ele ouvisse as suas palavras, que ele vivesse em harmonia com os seus ensinamentos. Se a nação de Israel tivesse vivido dessa forma, jamais eles teriam passado dificuldades, porque o próprio Deus lutaria as suas batalhas e eles alcançariam e cada vez mais ampliariam as suas regiões e o seu território. Embora Judá por algum momento estivesse passado no cativeiro babilônico, mas nunca isso seria para sempre.
O objetivo de permitir que Judá fosse para a Babilônia é para que eles entendessem o amor e a bondade de Deus, que é um Deus soberano que escreve a história do planeta Terra. Ele pode permitir que alguém passe pelo vale do sofrimento, mas é o próprio Deus que liberta e traz salvação para aqueles que estão sofrendo. O que de fato Deus espera é que cada um daqueles que vive nesse mundo busquem ao Senhor, abra o seu coração a Deus, se coloquem nas mãos do Senhor. Aqueles que tomam essa atitude são libertos, são salvos e receberão vida eterna. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, conduz a nossa vida, é o nosso pedido, é a nossa oração. E nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.